eu sou Gilberto de Andrade Martins, professor da FEA-USP, titular, trabalho com metodologia de pesquisa há 20 anos, tenho publicações a respeito do tema, e minha origem, curiosamente, é origem na área de exatas, matemática. Todavia, trabalhei com estatística ao longo de muitos anos e tenho uns cursos que tenho ministrado na FEA de pós-graduação e de graduação na área de metodologia da pesquisa. Nesta primeira reunião, nesta nossa reunião, vamos tratar de um histórico das concepções de ciência e dos seus métodos. Muito bem. Começaremos discutindo, apresentando a nossa agenda, não é? Particularmente, nós, numa primeira etapa, iremos discutir as articulações do processo de pesquisa, passaremos pela escolha do tema, sem dúvida nenhuma, uma etapa importante no processo de construção de uma pesquisa científica. Falaremos sobre o indutivismo e o dedutivismo, duas grandes linhas, né, epistemológicas da ciência, grandes epistemólogos. Trataremos das perspectivas e novos caminhos, como é que são as nossas perspectivas no mundo da ciência, e, finalmente, falaremos sobre as características das principais abordagens metodológicas. Muito bem. Começaremos discutindo esse processo de articulação da construção de uma pesquisa, não é? Particularmente, as pessoas, às vezes, têm a falsa ideia de que os temas escolhidos pelos cientistas ou pelos pesquisadores, por vocês que irão ter o desafio de produzir uma monografia, um artigo, escolher um tema, obviamente. Agora, a escolha do tema, ela tem alguns pressupostos. O primeiro pressuposto é ontológico. Essa palavra ontológico significa aquela base que, evidentemente, alicerça todo o conhecimento, ou seja, as pessoas, ao escolherem os seus temas, elas colocam ali a sua visão de mundo. Então, cada um de nós tem uma visão de mundo, ou seja, uma visão de sociedade, uma visão de história, de educação, ou seja, uma compreensão do mundo. É esquecido, às vezes, de que a gente escolhe o tema independentemente desse pressuposto. Obviamente, é um engano. Quer dizer, cada um de vocês, cada um de nós, ao escolhermos a construção de uma pesquisa, manifestaremos, mesmo de maneira velada, o nosso entendimento de sociedade, entendimento de empresa. Pressuposto lógico-gnoseológico. Esse nome também, gnoseológico, gnose, né, de conhecimento, ou seja, é o pressuposto de que qualquer um de nós, qualquer indivíduo, tem diferentes maneiras de apreender a realidade, de tomar para si a realidade, não é? De compreender o processo de tratar o abstrato e o real. Há pessoas que estão mais ligadas ao abstrato, outras mais ao mundo concreto, e, obviamente, então, esse pressuposto vai orientar a articulação de produzir um trabalho científico. Continuando nesses pressupostos e articulações, tem o referencial epistemológico. Só relembrando, a epistemologia, episteme, conhecimento, logia, estudo do conhecimento. Então, quando se fala ali referencial epistemológico, obviamente, o que a gente pretende, o que a gente está lembrando é que o pesquisador, ao desenvolver o seu trabalho, ele parte de concepções sobre ciência, o que ele entende por ciência. Pode ser um entendimento do senso comum, um entendimento mais simples, a um entendimento um pouco mais elaborado. Então, como é que ele pensa a explicação científica? Como é que se dá essa explicação científica? Como é que é o processo de causalidade? Observem vocês que uma maneira elementar e muito eficaz da gente compreender como é que a gente entende a realidade é a relação de causa e efeito. E eu observo os efeitos e vou buscar a causa. Então, essa relação causa e efeito, a relação de causalidade, é um referencial epistemológico importante. Ou seja, o investigador, ao realizar uma pesquisa, ele naturalmente deve ter um conceito de causalidade. E esse é um conceito fundamental no mundo das ciências. Há pessoas ou há indivíduos ou pesquisadores mesmo que acabam confundindo na área de ciências sociais aplicada a causalidade. Quer dizer, tipo assim, é um exemplo muito vulgar, mas diz,
Maria casou com João porque ele é rico. Obviamente é uma relação de causa e efeito, mas totalmente espúria, e não é esse conceito tão simplório que vai se ter na construção do conhecimento, na construção de uma pesquisa. Aí passamos para o referencial teórico. Como vocês podem observar, o referencial teórico, ou seja, na articulação do processo de pesquisa, é preciso compreender, ou pelo menos a gente entender, quais são os autores. O autor se baseia nos clássicos daquela área que ele está estudando, ou se baseia mais em periódicos, em conhecimentos mais contemporâneos. Então, essa opção entre os clássicos e o contemporâneo, ou o balanço entre essas duas vertentes, vai nos dar o referencial teórico, ou seja, mais um pressuposto sobre o processo de construção da pesquisa. Bom, vejam, começamos da visão de mundo da pessoa, passamos pela maneira dele conhecer o mundo, de como ele se utiliza, passamos pelo processo epistemológico, agora chegamos nos métodos. Como vocês devem lembrar, método é caminho, procedimento, então, caminhos científicos. Aqui é a opção que o pesquisador faz sobre qual é o caminho que ele vai empreender para registrar, para terminar, para consumar a sua pesquisa. E, finalizando, técnicas de pesquisa, ou seja, ele vai usar um questionário, uma entrevista, um focus group. Exatamente esse processo, e eu queria sintetizá-lo, quer dizer, você começa desde da visão de mundo do investigador até técnicas de pesquisa, ou seja, essa articulação vai se dar ao longo do processo. O trabalho que geralmente alunos de MBA, alunos de pós-graduação são instigados, são cobrados, né, para realizar, passa por essas etapas, essas articulações estão presentes nesse processo. Passamos então para uma segunda fase da nossa agenda, ainda, desculpe, retomando ainda primeiro, sintetizando, esse processo de construção do conhecimento parte, naturalmente, das condições básicas. As nossas crenças, as nossas opiniões, os nossos conhecimentos acabam nos interessando, sendo a base para que a gente coloque um problema de pesquisa. Vocês, ao longo de outras reuniões nessa área de metodologia da pesquisa, nessa área de construção de um artigo, de uma monografia, irão ter aulas específicas sobre a formulação de problemas. Sem dúvida nenhuma, é fundamental que a gente tenha um problema a discutir, um problema a solucionar. Esse problema pode ser resolvido, fundamentalmente, de uma maneira ortodoxa, de duas maneiras. Eu formulo hipóteses, ou seja, conjecturas. Então, repetindo, eu tenho um problema, formulo uma hipótese, uma conjectura a respeito da solução desse problema. Vou à realidade, coleto dados, e a partir desses dados eu testo essa minha hipótese, essa minha conjectura, e em aceitando essa hipótese eu tenho aí uma solução prévia, uma solução do problema. Outro caminho, talvez o mais frequente, o que mais vocês conheçam, é exatamente o caminho de você começar a observar, comparar, medir, experimentar, e encontrando regularidades, você diz, olha, consegui compreender o problema, consegui uma solução do problema. Então, sinteticamente, nós temos duas grandes vertentes. Ou a gente formula as hipóteses e vai buscar elementos para testá-las, ou a gente observa, compara, registra, experimenta, encontra regularidades e tem aí a solução do problema. Se essa solução consegue explicar, vejam vocês, a palavra mágica será explicar. Quando você diz, olha, aquela pessoa explicou de uma maneira bastante desnublada o problema, na verdade ela fez ciência, ela usou o método científico, ela usou alguns elementos fortes para se valer da resposta. Então, explicar e prever são as duas categorias do discurso científico fundamentais. Então, a solução do problema passa pela explicação e a previsão. Se essa solução for aprovada, esse conhecimento incorpora um novo saber, e esse novo saber coloca a disponibilidade. Vêm outros pesquisadores, com esse saber existente, partem para uma nova pesquisa, e assim acontece esse processo de construção de uma pesquisa.
Professor, o senhor acabou de dizer que o caminho da ciência percorre a utilização de trabalhos já realizados. O pesquisador, às vezes, tende a ser inédito e dizer assim, eu vou inventar uma coisa nova para outros usarem. Qual é o caminho que o pesquisador tem que percorrer para, olhando novos trabalhos, produzir uma coisa boa e consistente? Perfeitamente. De fato, esse desafio que se coloca ao aluno acaba sendo, em épocas da vida acadêmica dele, muito tardia. Então, o desenvolvimento de ações de pesquisa, já logo da escola básica, da escola média, facilitaria esse entendimento lá no terceiro grau, na própria pós-graduação, que o aluno já teria uma concepção de ciência muito mais organizada e muito mais elaborada do que simplesmente entender que ele tem o desafio de resolver um problema que vai ficar marcado para a posteridade. Naturalmente, esse é um bom incentivo, todavia ele é frustrante porque na medida em que ele vai começando a desenvolver, ele percebe que, de fato, o gás não é suficiente para fazer a revolução. Então, objetivamente, o meu conselho, minha orientação a quem vai desenvolver as atividades de pesquisa é exatamente queimar mais energia no recorte do problema. O recorte do problema é a origem de tudo. E, naturalmente, quando você recorta um problema de uma forma criativa, de uma forma engenhosa, de uma forma desafiante, o tempo todo você ficará buscando resposta para aquele problema e, portanto, não com a incumbência de resolver o problema do mundo. Perfeito. Muito obrigado, professor. Ok. Muito bem. Conforme eu tinha adiantado há pouco, a segunda etapa dessa apresentação é exatamente a gente discutir a questão da escolha do tema, a escolha do problema. Eu posso adiantar aos participantes desse curso de que, de fato, é a fase mais angustiante, a fase que dá mais preocupação. Agora, trata-se de uma preocupação interessante na medida em que, exatamente, se você recortar um problema de uma forma criativa, engenhosa, com certeza você terá um prazer em realizar o trabalho. E, fundamentalmente, não é, a minha participação nesse programa, enfim, é estimulá-los a estarem fazendo isso de uma forma prazerosa, não compreenderem a pesquisa como a realização de uma monografia, a construção de uma monografia ou de um artigo, uma forma, mais uma etapa, mais um precalço que colocaram na nossa frente para desenvolver o programa. Muito pelo contrário, é preciso. Então, a escolha do problema é fundamental e, exatamente em aulas futuras, com certeza vocês irão se aproximar. Mas não tenho dúvida que é a fase mais preocupante, todavia, definido o problema, conceituado, nada que não impeça que ele, ao longo do processo ele seja alterado, mas definido o problema, você já sabe o que quer. E aí o caminho, né, o método e aí a solução. Bem, 3 categorias ou 3 critérios vocês devem, ou todos nós que fazemos pesquisa, devemos levar em conta ao escolher um tema. A importância, ou seja, será que esse tema tem importância social? Há segmentos sociais interessados no assunto? Originalidade. Quando a gente diz originalidade, as pessoas ficam um pouco assustadas e falam, puxa, mas está se cobrando da gente o inédito. O original aí significa aquilo que possa surpreender. Então, ao escolher um tema, é necessário, é interessante que a gente, ao defini-lo, tenha um potencial de surpreender. Ou seja, você, ao ler o seu problema, a definição do seu problema, diz, puxa, isso aqui pode, todo mundo acha que é amarelo, e eu estou vendo aqui que essa coisa pode ser verde. Ou seja, a capacidade de surpreender. Então, esse é um critério interessante que vocês devem se utilizar para a escolha de um problema. E a viabilidade, não é, pessoal? Na verdade, não adianta a gente colocar um problema interessante, importante, que possa surpreender, todavia inviável. E a viabilidade aí vai ao encontro, vocês como profissionais sabem, do custo, do tempo, do conhecimento prévio sobre aquele assunto, da bibliografia, enfim, das condições de contorno que viabilizem o projeto. Não é? Então, importância, originalidade e viabilidade são 3 critérios importantes na escolha de um tema. Muito bem, passamos para a concepção do senso comum de ciência, não é? Se você
caminhar nas ruas e perguntar para uma pessoa o que é ciência, na verdade, essa palavra ciência, ela é hermética da academia, não é muito, às vezes, usada de uma forma para mostrar uma soberba, para mostrar um conhecimento, às vezes, na sociedade, mas as pessoas simples vão entender ciência. Olha, eu faço ciência observando o mundo, tateando, usando os sentidos. Foi exatamente dessa forma que Francis Bacon, que foi um filósofo, que em 1624 publicou um livro onde ele chama a atenção, fala, olha, vejam vocês, 1624, século 17, vem um inglês, Francis Bacon, e diz, vamos parar com essa filosofia, com essa, entender o mundo de uma única maneira, de uma maneira só em termos de significados. Ele diz, vamos aos fatos, que é exatamente indo aos fatos, observando, medindo, experimentando esses dados da realidade, é que nós vamos fazer ciência. Então começa aí exatamente a ciência do jeito que nós conhecemos hoje. Então, Bacon, sem dúvida nenhuma, foi o iniciador, a pessoa que deu uma palavra um pouco assim extraordinária, mas um corte epistemológico, ou seja, distanciou uma parte da filosofia e inaugurou o mundo das ciências. Ok? Muito bem. Nesta linha de discutirmos o início do processo de construção da ciência, de inauguração da ciência, temos o indutivismo. Lembre-se, indutivo. Você observa alguns fatos e generaliza, compreendendo o fenômeno. Um exemplo clássico de uma pesquisa indutivista são as pesquisas eleitorais. Os investigadores saem a campo, perguntam das intenções de voto para as pessoas, elas opinam a respeito das suas preferências eleitorais, vão se registrando e indutivamente se generaliza. Fulano, candidato, terá X% ou tem X% de intenções de voto. Então, o indutivo é uma forma natural, espontânea. Vejam vocês, se a gente pegasse uma pessoa totalmente assim, neófita sobre o mundo da ciência, com certeza ela diria, olha, eu estou observando, eu observei um caso, observei outro caso, o terceiro, o quarto, então eu posso generalizar dizendo, a realidade é assim. Então, o indutivismo, quando a gente usa esse ismo nas pessoas, nas frases, nas categorias, a gente acaba desqualificando um pouco. Então, o método indutivo é explicação da realidade através de observações, dos sentidos, né? Os sentidos. Particularmente, o sentido mais aguçado é exatamente a visão. Observe o fenômeno de um investigador num laboratório, observando através de um microscópio as suas células. Ele está usando a observação, ou seja, os sentidos dele, para compreender a realidade. Então, o indutivismo, sem dúvida nenhuma, o método indutivo é clássico e fundamental e natural, não é? Isso que é importante que vocês compreendam. Muito bem, o que pede o indutivismo? O que pede o método indutivo? Que você observe um grande número de observações, que você faça um grande número de observações, em condições diversas. Ou seja, no caso da pesquisa eleitoral, que eu consulte várias pessoas, 1.000, 2.000, 500 pessoas, que eu coloque a pessoa, separe por etnia, por idade, por escolaridade, ou seja, em diversas circunstâncias. E, a partir dos dados coletados, em muitas observações, em diversas circunstâncias, eu proponho uma lei, proponho uma solução para o problema. Ou seja, o candidato X obteve Y% de intenções de voto. A crítica ao indutivismo é exatamente o que os dedutivistas, né, o contrário do indutivo, dedutivo, ou seja, do geral para o particular, o que eles criticam no indutivismo é, puxa vida, se diz um número grande de observações. Quantas observações? Não se tem resposta. Em diversas circunstâncias. Quantas são essas diversas circunstâncias? E você observa um grupo de observações e generaliza sobre o total. Como diz, do limitado, um grupo limitado, você passa para o ilimitado. Então, essas três restrições, o número de observações, as
as distintas etapas que se deve existir no indutivismo e passar do limitado para o ilimitado são críticas severas ao indutivismo. Todavia, o que é importante é que continuamos desde a época lá do Bacon, 1600, a utilizar o método indutivo como um grande método do mundo científico, e com essas restrições. Uma maneira interessante de se obter isso é exatamente você, a partir da indução de fatos, de observações dos sentidos, criar leis e teorias. Também, quando se fala em leis e teorias, eu gostaria de explicar a vocês que não se tratam daquelas leis da física, da própria biologia ou da química. No nosso mundo das ciências sociais aplicadas, leis e teorias são explicações da realidade. Então, repetindo, a partir da indução, é interessante eu generalizar e criar teorias, criar explicações para o fenômeno. Tendo essas explicações, eu posso me utilizar do método dedutivo, ou seja, vou observar elementos da realidade e testar a minha assertiva, a minha lei, a minha teoria. Então, a dedução é um processo que pode e deve trabalhar com a indução. Eles não são antagônicos, conforme eventualmente se possa imaginar. Normalmente, eu uso a indução para compreender o fenômeno, para ter uma lei, e a partir dessa lei eu faço deduções, ou seja, eu verifico se de fato essas leis vão ao encontro da explicação da realidade. Lembrando aos participantes desse programa de que dedução é uma palavra muito comum no meio matemático, se deduz, se demonstra um teorema, se demonstra determinadas leis. Lá no caso, a matemática como uma ciência, uma nobre ciência, né? A dedução ela é a matéria-prima, é o método exclusivo da matemática, muito forte. As restrições à dedução são quase nulas, contrariamente às restrições da indução, conforme a gente disse há pouco, são mais severas. Muito bem. Ainda sobre esse contraste entre a indução e a dedução, é interessante no caso da dedução, né, do processo dedutivo. Você tem leis e teorias, geralmente vindas da indução, tem condições iniciais, e a partir das leis e das condições você tem a resposta, ou seja, as previsões e explicações. O clássico exemplo, lei geral, todos os homens são mortais. Condição particular, João é homem. Conclusão, João é mortal. Então, essa lógica entre uma condição geral, uma condição particular e a conclusão é exatamente o roteiro do processo dedutivo de se obter conhecimento. Ok? Vejam que esse processo de você partir de leis e teorias, de condições especiais e fazer a conclusão, é um processo extremamente rigoroso, extremamente rico, contrariamente às limitações do método indutivo. Mas, basicamente, o que eu gostaria de lembrá-los é que eles se complementam, né? Num primeiro momento indutivo e, no segundo, se possível, dedutivo. E esse, se possível, significa o método hipotético-dedutivo, ou seja, exatamente o método onde você, hipotético-dedutivo, você formula hipóteses e, a partir dos dados da realidade, deduz, ou seja, com os dados da realidade, testa essa hipótese. Esse, sem dúvida nenhuma, é o caminho mais comum na área de ciências sociais aplicadas. Hipotético-dedutivo. Ou seja, o investigador formula uma hipótese e, a partir dos dados da realidade, ele coloca essa hipótese a teste. Se aceitar a hipótese, obviamente, é a explicação que se tem para aquele fenômeno. Bom, o idealizador, ou pelo menos o filósofo, o epistemólogo que deu origem a essa questão do método hipotético-dedutivo foi Karl Popper. Popper foi um filósofo alemão que viveu no começo do século passado, 1910, 1930, e ele, muito radical, simplesmente fez críticas radicais ao indutivismo e criou, ou pelo menos chamou a atenção de uma nova linha de pesquisa, que é o
falsificacionismo. Falsificar. O que sugere Popper? Você formula uma hipótese e coloca ela a teste. Enquanto ela não for falsificada, ela não for demovida, fica valendo como explicação da realidade. Repetindo que é uma ideia bastante importante. Então, o que Popper sugere? Ele diz, começa com um problema, a solução do problema, você apresenta uma solução através de uma conjectura, de uma hipótese, e enquanto essa hipótese, essa conjectura não for demovida, ou seja, não for refutada, não for falsificada, fica valendo como a explicação do fenômeno. Vejam vocês, comparem entre o indutivismo. Observo várias e concluo. Popper diz, isso aí não vale porque você passa do finito para o infinito, do limitado para o ilimitado. E então ele propõe uma radical mudança. Ele diz, você coloca a sua ideia, coloca a sua resposta ao problema, e enquanto não se refutar, fica valendo aquela resposta. Um exemplo elementar seria, eu sugiro, a minha hipótese, a minha tese é que as empresas que não se desenvolverem tecnologicamente, ou seja, não se aparelharem tecnologicamente, irão falir. Enquanto não se mostrar que há algumas empresas, mesmo sem a tecnologia, conseguem sobreviver, a minha hipótese continua valendo. Então, repetindo, esse é um raciocínio interessante do Popper, do falsificacionismo, da refutação de hipóteses, ok? Muito bem. Ainda sobre as ideias de Popper, ele diz claramente, tudo começa com um problema. Ele diz o seguinte, que para você começar uma pesquisa, se não tiver um problema, você não está diante de um desafio científico, de um desafio de produzir conhecimento o conhecimento da realidade, pelos dados, pela situação. Muito bem. Ele chama a atenção que é preciso conjecturar, ou seja, formular conjecturas e testar essas conjecturas. Se caso a conjectura não resistir aos testes, fica valendo como explicação. Vejam vocês que o Popper inaugura o que a gente faz muito na área de engenharia e mesmo na nossa vida, que é a tentativa de acerto e erro. Eu tento acertar, erro, reformulo. Então, essa ideia é uma ideia muito normal, não, nas nossas atividades. Quer dizer, eu imagino que, de fato, a explicação do fenômeno é dessa forma e, enquanto não tiver resistência a isso, continua sendo a solução aquela. Aí vem alguém ou a realidade mostra que a minha observação estava errada, estava furada, não é? E aí, então, eu mudo. Então, acerto e erro. Eu acerto e erro, acerto e erro, e vou, assim, compreendendo a realidade. Muito bem. Ainda nessa formulação dos grandes vetores da ciência, tem então nós falamos do Francis Bacon e o indutivismo, do Popper e o dedutivismo, né, e a questão do falsificacionismo. Agora vamos lembrar do Hempel. Hempel também foi um epistemólogo, ou seja, um filósofo que se dedicou à discussão da ciência, à epistemologia, ou seja, ao conhecimento, né, ao estudo do conhecimento, e ele traz uma variedade, uma formulação que acaba sendo dedutiva, obviamente. Ele chama-se modelo nomológico dedutivo. Puxa, que nome estranho. Modelo, tudo bem, não é uma representação. Nomológico é no sentido do direito, no sentido do correto, do certo, e dedutivo. Então, o Hempel acaba nos proporcionando uma alternativa que é exatamente essa que eu me referi há pouco, sobre uma lei geral, condições básicas, condições iniciais e conclusão. Só lembrando, né, se a gente relembrar das nossas aulas lá de física, de química, na escola média, no antigo científico, a gente vai observar que condições circunstanciais, condições especiais, né, condições do fenômeno e resposta. Então, eu tenho um problema, as condições de temperatura, né, lembre-se, condições do fenômeno e faço a conclusão.
O Hempel sugere exatamente esse caminho, ou seja, que você tenha condições, conjunto de postulados básicos, ou seja, as condições iniciais, e as leis, as condições iniciais, e faça a conclusão. Uma alternativa para o nosso mundo, quando eu digo para o nosso mundo, é que Hempel esteve o tempo todo ligado às ciências naturais, à física, à química, à biologia. Ou seja, é uma visão das ciências naturais. Nós estamos nas ciências sociais, ou seja, as ciências que lidam com o humano, não é? Ciências humanas. E, naturalmente, os fenômenos que nós devemos estudar, que nós estudamos nessa área, são fenômenos não tão tranquilos, conforme, claro que também aqui é uma simplificação minha, com os fenômenos que Hempel, que esses outros epistemólogos tratavam. A física. Um átomo, ele acaba não tendo sentimento, ele não chora, ele não ri. Obviamente que, no caso das humanidades, tratando com pessoas, você tem essas inquietações, não é? Essa dinâmica. E o modelo de Hempel, ele acaba sendo adequado a gente compreender como é que a gente pode fazer pesquisa na área de administração, de economia, de sociologia. E troca-se leis iniciais, leis básicas, por um conjunto de postulados básicos. Ou seja, a gente atenua a lei lá das ciências naturais a um conjunto de condições mais flexíveis no mundo das ciências sociais aplicadas. A partir de descrições e reconstrução, né, social do fenômeno, a gente faz as conclusões. Então, repetindo, admitimos um conjunto de postulados básicos, fazemos uma descrição da realidade e, com esses postulados e com essa descrição, fazemos as nossas conclusões, que são exatamente explicações e previsões. Observem que na minha fala, volta e meia, eu estou chamando a atenção de explicações e previsões. Essas são as duas categorias básicas para você, eu e qualquer pessoa entender o fenômeno da construção de uma pesquisa científica. Se a minha pesquisa está explicando, tem condições de prever, obviamente eu estou no caminho certo. Se a minha explicação não é adequada, ou pelo menos tem muitos inconvenientes, eu preciso remodelar, rearranjar a pesquisa. Muito bem. Bem, colocado pelo menos os que a gente chama de epistemólogos mais ortodoxos, vamos verificar os epistemólogos mais contemporâneos. O Popper, evidentemente, do século passado, 1920, 1930 e 1910, né, naturalmente ainda é bastante contemporâneo. E se você pensar no mundo da ciência, na cronologia, não é? Falamos de Popper, que ele é um clássico. Agora nós vamos abordar alguns outros autores que são mais contemporâneos do que o próprio Popper, que são o Thomas Kuhn. Esse Thomas Kuhn foi um filósofo, na verdade, de origem de física, a formação dele era física, e ele apresenta uma solução que é exatamente dizendo, olha, vamos lembrar que a ciência é feita pelo homem, por grupos sociais. Ele inaugura o que a gente chama de sociologia da ciência. Sociologia da ciência. Ele coloca o homem como participante, como o centro da ciência. Contrariamente, na visão ortodoxa, onde o fenômeno é mais importante do que o homem. O homem é um mero mediador entre a realidade e o que ele quer encontrar, ou seja, um investigador da realidade. No caso do Thomas Kuhn, ele acaba chamando a atenção de que inaugura o que a gente chama de sociologia da ciência, ou seja, o grupo social, o grupo de cientistas é que formula a ciência. Em síntese, é ciência aquilo que aquele grupo de pesquisadores acham que é pesquisa. Isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente esquece. Repetindo, o grupo de professores das universidades de primeira linha do Brasil, da USP, da UNB, da Católica, enfim, esse grupo de universidades, em determinado assunto, por exemplo, em administração de empresa, o que esse pessoal compreender que é pesquisa científica no mundo das organizações, acaba sendo ciência no mundo das organizações.
parece meio óbvio essa constatação, todavia, até a chegada desse epistemólogo Thomas Kuhn, essa questão não era tão clara. Muito bem. A perspectiva desses novos caminhos aparece com o próprio Thomas Kuhn, que chama a atenção de que é preciso você considerar o homem como um elemento, como o principal, um grupo de cientistas. No livro que o Thomas Kuhn escreve sobre o mundo da ciência, ele chama a atenção revoluções científicas. Vejam o título, Revoluções Científicas. Significa o seguinte, que você tem determinado paradigma, onde os cientistas vão resolvendo problemas dentro daquele paradigma, dentro daquelas leis, daquela realidade. E começa as explicações que se dão para aquela realidade começam a falhar, começam a ter dificuldades. E aí, então, esses próprios cientistas se afastam e mudam totalmente, radicalmente, por isso, transformação. Então, contrariamente à linha mais histórica do Bacon, do próprio Popper, de que se busca reformas, incrementos de conhecimento, o Thomas Kuhn vem com uma ideia de revolução, ou seja, transformação. Ele não se contenta com apenas algumas alterações, algumas reformas. Muito bem. E Thomas Kuhn chama atenção. Transformações ou revolução científica. E aí ele coloca um esquema bastante interessante, que é, você tem pré-ciência, um estágio onde você tem já um começo de leis, de algumas teorias relativamente robustas, passa para a ciência normal, que seria exatamente o ápice, ou seja, uma ciência que tem uma estrutura teórica bastante forte, bastante organizada, bastante alinhada, e desenvolve a pesquisa, desenvolve a ciência. Muito bem. De repente, há uma crise nessa ciência normal. O que significa uma crise nessa ciência normal? Significa que os problemas que são colocados acabam não tendo uma boa solução pela prática daqueles cientistas. Então acontece uma crise. Ora, uma crise é uma situação onde as pessoas ficam tensas, onde há uma tendência de uma ruptura. E aí exatamente vem a revolução e o estabelecimento de um novo paradigma, de uma nova ciência. Então, repetindo, pré-ciência, ciência normal, crise, revolução, transformação, nova ciência. E aí essa nova ciência pode ser entendida como uma pré-ciência, ciência normal, crise, revolução, e assim caminha. Observe que esse autor foi muito feliz, que ele lembra do processo, né? Quer dizer, na verdade não é tão cronológico do jeito que a gente geralmente tenta entender um fenômeno. Ele diz o seguinte, são revoluções. E traz os exemplos que ele traz num livro Revolução Científica, são exemplos da área de física, que é a área de origem dele, não é? Ele diz, houve época em que a sociedade, a humanidade entendia que o centro do sistema universal seria a Terra, que os astros rodeavam em torno da Terra, o geocentrismo. E, obviamente, depois de muitos anos, descobriu-se que não, o centro, o heliocêntrico, né, o sistema heliocêntrico, é o Sol. Então, essa transformação do centro à Terra e o centro ao Sol são mudanças radicais, né? Ou seja, é o exemplo que ele traz na área de física, lembrando de que, de fato, houve uma transformação totalmente revolucionária, né? Outro exemplo que ele também traz no livro e que ilustra a ideia que ele defende é exatamente a questão da mecânica, né? Você tem Newton com a mecânica clássica e aparece no século passado o Einstein e revoluciona, há uma revolução, uma transformação, ou seja, com a teoria da relatividade a mecânica clássica acaba se afastando.
Agora, curioso e importante que vocês compreendam é que ambas continuam vivendo, quer dizer, você não tem uma exclusão, há um radicalismo, todavia, a mecânica de Newton continua sendo útil, necessária e básica para caminhar com a tecnologia, para a gente desenvolver tecnologia, ciência, não é? E a teoria da relatividade também vem nos auxiliar a compreensão do mundo. No mundo dos negócios, assim, de uma forma, eu diria, um pouco mais forçada, porque, na verdade, Thomas Kuhn, pelo que ele compreende, pelo que ele deixa descrito nos seus livros e teses, é de que as ciências sociais estaria no estágio da pré-ciência, ou seja, ainda está gatinhando para a ciência. Essa é uma discussão interessante que provavelmente vocês já travaram e o importante é que a gente, mesmo sendo pré-ciência, a gente adapte não é bem o termo, use e exija o rigor científico na discussão dos trabalhos na área de sociologia, na área de administração, na área de economia. Então, na área de administração, poderíamos dizer, olha, o modelo do Taylorismo e a mudança do modelo comportamentalista, ou seja, radicalidade, aí, ou seja, um modelo que fica na produção, Taylor, né, Fayol e Taylor, e de repente aparecem os comportamentalistas, os behavioristas, chamando a atenção que o importante é o cidadão, é o trabalhador, e não a produção. Aí, esse exemplo provavelmente ilustra o que o Thomas Kuhn nos apresenta, ou seja, uma mudança de paradigma, né? Essa mudança de paradigma tem sido muito frequente no discurso da área de administração de empresas. Vocês, muito provavelmente, já ouviram isso em contextos do mundo das organizações. Professor, o paradigma de Thomas Kuhn diz que uma nova teoria deve ser criada quando a teoria que atualmente vige é insuficiente para explicar a realidade. Como é que a gente diferencia a necessidade de uma nova teoria de um modismo, que é muito comum em ciência social aplicada, especialmente na administração? Sem dúvida nenhuma, no mundo das ciências sociais aplicadas, no mundo da administração, é bastante comum o aparecimento de modismos. Quando Thomas Kuhn chama a atenção sobre teoria, o novo paradigma, a gente deve levar isso exatamente às consequências que ele coloca. Ou seja, deve-se ter um conjunto de dados empíricos e teorias já formatados, rígidos, articulados, que são o alicerce dessa nova teoria que está por aparecer. O modismo, ele vem em bases totalmente de sensibilidade, de sentidos, de uma pseudo-arte, às vezes, e com um apelo de venda extraordinário. Distinguiríamos, então, uma nova teoria na medida em que ela começa a apresentar evidências e ciência propriamente dita, ou seja, articulação de conceitos que, junto com teorias, e essas teorias se articulando, formam um outro paradigma, totalmente diferente de modismos. Mas você tem total razão que, de fato, no nosso mundo, a administração, da organização, é comum o aparecimento de modismo. Então, os alunos devem se precaver e não açoitadamente embarcarem nesses modismos. É preciso verificar se, de fato, existe um fundamento, existe uma base para o desenvolvimento. Perfeito. Muito obrigado, professor. Ok. Muito bem. Dentre esses filósofos e epistemólogos contemporâneos, temos o Irving Lakatos. Lakatos, sem dúvida nenhuma, é um sucessor de Thomas Kuhn, ou seja, ele se apropria da ideia básica do Thomas Kuhn e traz uma novidade que é, ao invés da gente ficar nos paradigmas, ele reconhece que existem os paradigmas, ele chama a atenção sobre os programas de pesquisa. O que ele quer dizer? Que grupos de cientistas se articulam em cima de um programa e, a partir desse programa, desenvolvem ciência, ou seja, explicações da realidade. Então, repetindo, o que Lakatos nos sugere, ou o que ele inova, é na
criação, chama atenção sobre esses grupos de pesquisa. O que significa esses grupos de pesquisa? Nas universidades você tem, aliás, os órgãos fomentadores de pesquisa, a CAPES, a CNPq, órgãos nacionais de fomento à pesquisa, cada vez mais tem incentivado e tem quase que obrigado a que cientistas se juntem, professores e pesquisadores se juntem e se estabeleçam programas de pesquisa. Isso é uma maneira de otimizar os recursos. Né? É fácil vocês compreenderem, porque se eu fico pesquisando, vamos imaginar, epistemologia da pesquisa, aqui em São Paulo, e há um colega lá em Brasília também pesquisando o mesmo assunto, a mesma área, o que esse epistemólogo Lakatos nos sugere é que a gente construa grupos de pesquisa, e agora, com o advento desses meios de comunicação, meios de relação fáceis, aí, conforme a internet e outros, você consegue formar grupos de pesquisa, né? Programas de pesquisa mais amplos e com menor custo. Né? Muito bem, então o Irving Lakatos, sinteticamente, o que ele inova, eu gostaria que vocês compreendessem, é sobre a ideia de Thomas Kuhn, é inovar, na verdade, criando ou estimulando os programas de pesquisa, certo? Os programas de pesquisa. O que mais uma observação a respeito desses programas? Cria-se um cinturão, o que ele chama um arco de verdades, que a gente chama de axiomas. Axioma é uma palavra muito lá da matemática, mas, na verdade, algumas verdades, e a partir desses axiomas se desenvolve o programa de pesquisa. Muito bem. Caminhando nessa discussão, nessa apresentação desses epistemólogos, vamos falar de Paul Feyerabend. Esse Paul Feyerabend, ele foi um anarquista, na acepção do termo. Ele publicou, foi traduzido aqui no Brasil em 1975, né, há 30 anos atrás, mas no começo do século passado, ele publica um livro que tem o seguinte título: Contra o Método. Observem vocês, o pesquisador, o autor do livro, vem contra o método. Então ele faz um discurso, uma articulação no livro todo, chamando a atenção que, de fato, o método acaba sendo uma coisa muito menos eficaz e eficiente do jeito que os outros epistemólogos, ou mesmo a gente, imagina. Ele é um anarquista e diz, olha, o conhecimento acaba vindo de formas as mais variadas. E aí, se a gente observar na nossa época, né, nessa época que estamos vivendo, vocês notam que você tem aí conhecimentos vindo da parapsicologia, conhecimentos do mundo esotérico, como explicações da realidade. E as pessoas acabam admitindo essas formas de obter conhecimento de uma forma meio natural. Então, o Feyerabend, quando diz contra o método, ele acaba reforçando, ele foi o inaugurador dessa ideia de que, de fato, a gente pode abdicar do método para entender a realidade. Ele chama atenção, ele diz assim, a história da ciência revela que a ampliação do conhecimento se faz de maneira diversa daquelas que se tem usado para descrevê-la. Ele chama atenção de que o entendimento da realidade, a maneira de conhecer, ou seja, de buscar explicações e previsões sobre a realidade, o método não é tão importante conforme se julga. Naturalmente, eu coloquei isso nessa conversa, nessa explanação que estou tendo a oportunidade de fazer com vocês, como um contraponto. Naturalmente, nós não vamos abdicar do método para desenvolver as nossas pesquisas. Lá na academia onde trabalho, nas empresas que prestam consultoria, obviamente eu me valho de métodos para organizar, para compreender a realidade e para tentar resolver o problema que se coloca. O Feyerabend eu coloquei nessa nossa explanação para dar um contraponto de que, de fato, também o método não é a panaceia que resolve tudo. A criatividade, a engenhosidade do investigador são importantes para que ele possa desenvolver o seu trabalho e eticamente, se ele recorrer de qualquer artifício para compreender a realidade, desde que ele tenha práticas éticas e morais, né,
se valer de um método e da criatividade é o melhor dos mundos. Então, vocês que estão aí sendo desafiados para escrever uma dissertação, para escrever uma monografia, um artigo, exatamente se valham dos métodos e da vossa criatividade. Não se restringe especificamente ao método, nem, obviamente, à criatividade, porque na criatividade, não que ela seja negada, é que ela é difícil de explicação. Ou seja, você cria e a base da cientificidade, ou seja, da validade daquilo que você encontrou, é difícil de explicar. Então, no caso dos métodos, o que acontece? Você tem garantias, ou pelo menos mais garantias, de que você está se apropriando da realidade de uma forma fidedigna, ou seja, de uma forma correta, né? Então, usem, de um lado, os métodos, usem, e eu também uso, né, quando a gente diz assim, parece que vocês devem usar e os professores ou pesquisadores não. Usamos os métodos, a criatividade e buscamos explicações da realidade as mais completas, nos valendo, evidentemente, dessas duas dimensões. Na busca do entendimento dos vários epistemólogos, nós podemos agora discutir algumas ideias básicas sobre o Mário Bunge. Bunge, alguns falam Bung, tem a ver com essa empresa muito grande, não é? Que discute essa questão dos transgênicos, e uma empresa, inclusive, de origem e capital argentino. Bem, o que diz esse Mário Bunge? Ele chama a atenção o seguinte, que você tem o entendimento da realidade através, você pode ter pesquisas em superfície e pesquisas em profundidade. Puxa vida, em superfície e em profundidade. As palavras, e isso vale, né? Todo professor gosta de orientar alunos e de dar palpite na vida dos alunos, mas particularmente eu chamo a atenção de vocês que atentem para os títulos das questões, né? As categorias. Se você passa batido e dizer pesquisa em superfície e pesquisa em profundidade e não atenta para isso, você nem percebe qual é a ideia do autor. O autor é uma ideia bastante simples. Ele diz, as pesquisas em superficialidade, elas, como o próprio nome sugere, elas vão discutir, vão compreender a realidade de uma forma que a gente consiga caminhar. Todavia, a pesquisa em profundidade, como também o próprio nome sugere, daí a minha observação de que vocês atentem, nós todos devemos atentar para os títulos, em profundidade significa você buscar as bases, a essência do conhecimento. E, evidentemente, esse equilíbrio entre a essência e a superfície acaba nos compreendendo aí essa realidade. Então, esse Bunge é um autor contemporâneo, viveu no século passado, até 1980, e, evidentemente, traz essa ideia da superficialidade e da profundidade. Então, sinteticamente, sobre as ideias do Mário Bunge, um epistemólogo contemporâneo, ele chama a atenção de que, de fato, você pode abordar o conhecimento através de um objetivo cognitivo, ou seja, intrínseco, não é? E, evidentemente, um objetivo utilitário e extrínseco. O que significa? Ele combina superficialidade com profundidade, e agora está chamando a atenção de objetivo cognitivo contra o objetivo utilitário. Então, essa matriz acaba dando as condições básicas para que a gente compreenda a realidade, para que a gente entenda o processo de pesquisa. Dando continuidade à nossa explanação, vamos para o último item dessa nossa apresentação, que são as características das abordagens metodológicas. Vejam vocês, características das abordagens metodológicas. Vamos iniciar discutindo ou apresentando sinteticamente a abordagem empirista. Veja, essa palavra empírico, empirista, empírico é o desprovido da teoria. Se você for olhar no dicionário, empírico é aquilo que é desprovido da teoria. Naturalmente, a gente sempre fica nessa dúvida, né, entre teoria e empiria. O importante, e vocês que irão fazer o vosso trabalho, nós todos, é a gente fazer um casamento, uma junção entre a empiria e a teoria. A teoria é uma explicação da realidade já testada, e a empiria são os dados da realidade. Então, fazer esse casamento é uma boa combinação para uma pesquisa científica que dá origem a uma dissertação, uma tese, um artigo. O empirista, como o próprio nome sugere, ele
desconsidera, ou exagerando, ele desconsidera a teoria e só fica nos dados. Então, o que acontece? Ele usa planejamentos experimentais. O que significa isso? Ele manipula determinadas variáveis e verifica o que acontece naquela variável que ele quer estudar. Experimento, experimentar. É o cidadão lá no laboratório, ele manipula determinadas variáveis e verifica o que acontece com as outras. Então, o empirista, fundamentalmente, usa a abordagem, o método, né, experimental, a estratégia de pesquisa experimental. Vocês também, no discurso científico, irão ver a expressão quase experimental. Ela, de fato, ipsis literis, é aquele experimento onde as condições não foram totais, condições de contorno não foram totalmente observadas. Então, sinteticamente, o empirista desconsidera em parte a teoria, vai aos fatos e usa o método experimental. Muito bem. Em continuação às características, nós temos os positivistas, abordagem positiva. O positivismo, ele acabou sendo no final do século passado, na verdade, desculpe, no final do século XIX, começo do século XX, aparece Comte. Esse Comte, um filósofo muito importante, um filósofo francês, que deu também uma certa mudança do entendimento de pesquisa. Ele tem uma origem lá no Francis Bacon, ou seja, ir aos fatos. Só que os positivistas, basicamente, buscam o tempo todo a associação, relação entre variáveis. Pessoal, esse é um mote para se fazer pesquisa. Vejam, eu comecei a nossa explanação dizendo, tome cuidado com causa e efeito, que às vezes a gente se equivoca observando o efeito e remetendo a causas que não são as verdadeiras. Então, ao invés de você ficar, ou pelo menos buscar ardorosamente causa e efeito, busque associações entre variáveis. Então, fundamentalmente, os positivistas buscam relação entre variáveis. Eles tentam observar o fenômeno, medir, comparar e relacionar. Então, relação entre variáveis é, sem dúvida, a tônica dos positivistas, e eles usam métodos quantitativos, que vejam, aí está falando variáveis. Então, medem variáveis, e aí a estatística, os métodos quantitativos são bastante utilizados pelos autores de abordagens positivistas. Só uma curiosidade, esse Augusto Comte acreditava tanto na abordagem positivista, no positivismo, que, de fato, ele acabou até criando uma seita com o nome de positivista. E o Brasil importou, no começo do século passado, essa ideia do positivo no nosso sistema de educação e nas Forças Armadas. O dígito da bandeira ordem e progresso é um dígito positivista. Ordem e progresso, ou seja, o positivo, é o correto, o certo. Então, ordem e progresso é o certo. Muito bem. O positivismo desdobra em sistemismo e funcionalismo. O que significa uma abordagem sistêmica? Como o próprio nome sugere, e aí volto eu a insistir de que os nomes são muito importantes a gente atentar. A abordagem sistêmica significa que as pessoas, o cientista que se utiliza dessa abordagem, ele entende o mundo como sistemas. Variáveis de entrada, processamento e saída. Inputs, outcomes. Inputs, outputs. Ou seja, no limite extremo, essa pessoa só fica olhando o que é importante. Entradas, processamento e saída. O que acontece é que, geralmente, o sistemismo ele vem também do positivismo, percebem? Que também está buscando relação entre variáveis. A crítica que se tem ao sistemismo é que exatamente que as pessoas, o pessoal fica tão encantado com o sistema, com a maneira de entender a realidade através de um sistema, que esquece de discutir os desafios, as contrariedades que tem nas variáveis de entrada e de saída. Elas não são tão lineares e tão assim, isentas de conflitos. Ainda nessas características tem a abordagem funcionalista. Se vocês observarem no discurso da administração, tem o funcionalismo, como funções, o diretor, o gerente, o subalterno, até o chão de fábrica, ou seja, a pirâmide na organização,
eu exerço a função tal, o fulano exerce a outra função. Então, exercício de funções é uma explicação muito natural das organizações, que obviamente tem sido, nos dias de hoje, questionada. Então, o pessoal que se utiliza da abordagem funcionalista, eles geralmente, também de origem positivista, a causalidade é entendida como as consequências ou causa final, a partir de uma intenção. Então, repetindo, a causalidade é entendida como as consequências ou causa final a partir de uma intenção. Então, eu tenho uma função, eu sou gerente, tenho uma determinada intenção. O entendimento da realidade, da causa, é exatamente o resultado das minhas ações. Normalmente, essa característica, essa abordagem de pesquisa, a abordagem funcionalista, tenta entender desempenho de papéis, desempenho de gerentes, desempenho de membros de organizações. Outra abordagem que é interessante, que os autores e nós podemos nos valer, é a abordagem estruturalista. Observem novamente, estrutural. Eu tento entender a realidade buscando as estruturas, compreensão das estruturas. Essa abordagem ela tem origem na antropologia, é muito usada na sociologia. Por quê? Veja, o sociólogo quer entender um fenômeno social. Então, ao invés dele ficar observando só os dados dessa realidade, ele tenta verificar qual é a estrutura, qual é aquela estrutura invariante, veja, invariante, ou seja, não varia, que explica aquele fenômeno. Então, o estruturalismo é uma forma, a abordagem estruturalista é uma forma muito feliz, muito interessante de nós nos utilizarmos nos nossos trabalhos. Isso, aparentemente, não causa tanta surpresa. Quer dizer, eu vou entender um fenômeno, eu começo a observá-lo, senti-lo, e tento entender, tento compreender, tento buscar aprender a estrutura do fenômeno. Então, sinteticamente, parte-se da conjuntura e busca-se a estrutura. Aí o estruturalismo, que nasce com os antropólogos. Outra abordagem que a gente pode se valer, ou nós podemos nos valer, e aí convém fazer um parênteses, a miscelânea de abordagens, dependendo dessa composição, não é um pecado. Agora, normalmente, algumas delas são muito claras, têm uma ideologia muito marcante, e aí, de fato, fazer miscelânea de abordagem não é interessante. Mas, de um modo geral, é possível, né? Vamos lá. Abordagem fenomenológica hermenêutica. 2 palavrões aí. Fenomenológica, hermenêutica. Fenomenológica, fenomenologia, ou seja, o estudo dos fenômenos. E hermenêutica é o que normalmente acontece, quer dizer, eu compreendo e ajo, compreensão e ação, compreender e agir. Então, fenomenológica, hermenêutica, abordagem fenomenológica, hermenêutica, significa compreender os fenômenos, entendendo e agindo, compreensão e ação, a hermenêutica. Eu e vocês, quando estamos conversando com os nossos amigos, nossos familiares, nós tratamos da hermenêutica. Eu compreendo o que o outro fala e ajo, faço a minha ação. E assim, ele também. Então, o que essa abordagem ela é marcante? Ela, veja, compreensão e ação e fenômeno, na verdade, ela usa pouco métodos quantitativos, ela está mais numa abordagem qualitativa. Essa abordagem fenomenológica hermenêutica, ela está na linha do que a gente chama avaliação qualitativa. Ela tem o seguinte paradigma: ir às coisas como elas são, ou seja, ir ao fenômeno na sua essência, a essencialidade. E aí, então, acaba sendo a forma mais, no entendimento dos autores dessa abordagem, é de que não basta você ficar na superficialidade, é preciso ir aos fatos como eles são, como eles estão se manifestando. Contrariamente à teoria do positivismo e mesmo do indutivismo ingênuo, você observa o fato só com os sentidos. Eu observo e já generalizo. Olha, o cidadão está bravo, está contente.
E, na verdade, o fenomenólogo chama atenção. Não basta isso, é preciso ir às essências e verificar se de fato não ficar na aparência. Muito bem, conforme nós estávamos comentando a respeito da fenomenologia, sinteticamente ela busca a compreensão e a interpretação do fenômeno. Veja, lá no caso dos empiristas, dos positivistas, eles buscam a medição, a mensuração do fenômeno. E aqui você tem a compreensão, a interpretação e a essência. Lá, fazendo um contraponto um pouco exagerado, mas correto, lá eles estão preocupados na tendência, mais na superficialidade. Já o fenomenólogo, ou seja, a fenomenologia, vem buscar o conhecimento na sua essência. E daí a compreensão aqui e a medição lá. Ok, para terminar essas características, nós podemos e devemos relembrar algumas características da abordagem crítico-dialética. Vejam, crítico-dialética. Uma síntese, um entendimento de dialética é você ter uma tese, antítese, antítese e buscar uma síntese. Então, repetindo, tese, antítese, síntese. Crítico-dialética, ou seja, uma abordagem que vocês já podem observar até pelo título e pela dialética, nesse sentido de tese, antítese e síntese, ou tese e antítese, né? Que ela tem uma origem ideológica no marxismo. É exatamente a abordagem mais ligada à filosofia marxista. O que acontece? Há um uso moderado de métodos quantitativos, não se usa muitos métodos quantitativos, são interpretações, compreensões dos fenômenos. Há uma incessante busca e necessidade de contrapor a tese e a antítese. Contrapõe o capital e o trabalho, a parte e o todo. Certo? Então, a relação, a causalidade, nesse caso da abordagem crítico-dialética, é que o todo, contrapor o todo e as partes, o texto e o contexto. Ou seja, eu leio o texto, mas é preciso entender também o contexto para poder compreender de fato o fenômeno. O fenômeno e a essência. Não vou ficar na superficialidade, vou à essência, ou seja, contrapor essas duas categorias. Que é exatamente a linha marxista, ou seja, de contrapor o capital e o trabalho, a estrutura e a superestrutura. Uma outra característica dessa abordagem é exatamente a validade da prova científica, como é que a gente valida os achados, né? Ela é explicada pela lógica interna do processo, ou seja, a maneira que o meu discurso, os meus argumentos para entender o fenômeno constituem a prova da cientificidade dos achados. O homem é entendido, conforme Marx sugere, como um ser sugere e determina, como um ser social, né, com as suas interioridades psicológicas, mas ator da história. Não é simplesmente ele é o protagonista, né? Não é acessório. A abordagem crítico-dialética, nesses poucos minutos que tratei, ela é, com certeza, discutida na questão de relações de poder nas organizações, a questão da superestrutura e da estrutura. Então, aí é preciso ter claro, se vocês optarem por um tema por uma abordagem dessa, que o tema seja, de fato, um tema contemporâneo nessa discussão de poder e discussão da estrutura de organizações. Ela exige um pressuposto, voltando à primeira fala que eu tive aqui, um pressuposto ontológico, ou seja, a visão de mundo do indivíduo. Se o indivíduo não tem uma visão socialista, uma visão marxista, evidentemente essa abordagem não será a adequada. E então, terminando essa nossa apresentação, eu gostaria de sintetizar, né, basicamente, os grandes blocos de assuntos que eu tratei com vocês. Nós começamos pelas articulações do processo de pesquisa, ou seja, lembrando que o processo de pesquisa não é tão desarticulado conforme poderia se imaginar. Passamos pela escolha do tema, que sem dúvida nenhuma é a fase mais importante do trabalho científico, vez que a partir da escolha do tema e do problema se desenvolve uma teia de ações
e a consumação da pesquisa. Discutimos, com um grau de profundidade, eu diria, bastante interessante, o indutivismo e o dedutivismo. E chegamos à conclusão que, de fato, ambas as vertentes, tanto o indutivo como o dedutivo, são importantes para a gente se apropriar da realidade, fazer pesquisa. Tratamos dos grandes epistemólogos, não é? Observem que cada um deles, com a sua maneira de ver ciência, com a sua maneira de entender a realidade, não é? Colocamos algumas perspectivas, ou seja, dos epistemólogos mais contemporâneos, como o caso de o Bunge e o próprio Lakatos e Kuhn, e finalizamos com as características das principais abordagens metodológicas. Com certeza, qualquer um de vocês e qualquer professor, qualquer pesquisador que empreender uma construção de um trabalho científico vai se apropriar de uma abordagem metodológica, ou seja, um caminho para buscar a solução do problema. E aí nós vimos a abordagem, começamos com a empirista, que é aquela mais ligada às ciências naturais, laboratórios, onde a teoria é colocada de lado e vai-se aos fatos. Passamos pelo positivismo, ou a abordagem positivista, que é sem dúvida nenhuma mais frequente nos estudos na área de ciências sociais aplicada. Decorrentes da positivista, falamos da sistêmica, onde o investigador entende tudo como um sistema, entradas e saídas. Falamos da funcionalista, aí mudamos de vetor e falamos da fenomenologia, ou seja, ir aos fatos como eles são, ir às essências. E, por último, a crítico-dialética, que é mais adequada para a discussão sobre teses e antítese, tese e antitese. Era isso que eu gostaria de falar aos senhores e que tenham um bom curso. Professor, o nosso trabalho de conclusão se chama trabalho aplicativo de conclusão de curso. O aluno tem que, em grupo, desenvolver um trabalho aplicativo de conclusão. Em que essa sua aula apoia a definição de uma aplicação efetiva para um trabalho? Muito bem. O que a gente tem observado, a experiência tem mostrado que os alunos, ao serem instados a resolver um problema dessa natureza, de aplicar, uma certa afoiteza em rapidamente identificar problemas que mereçam uma aplicação. Então, o contexto da minha fala chama a atenção de que é preciso que ele observe o conjunto, onde está situado aquele problema, e que aquele problema não é isolado do banco inteiro, ainda mais uma organização tão complexa como é o Banco do Brasil. Perfeito. Então, uma sugestão ao pessoal que vai executar esse trabalho é de que, antes de rapidamente, ou numa maneira afoita, identificar qual é o problema, qual é a aplicação que ele vai desenvolver, ele compreenda onde essa situação problemática se encontra. E, para isso, evidentemente, ele tem que olhar a organização de uma maneira mais macro do que ficar estritamente ao lado do local de trabalho dele. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, professor. Ok.